osteoporose. Você tem problema de coluna, já? Eu não. Não? Porque eu procuro cuidar dos fatores de risco de dor de coluna. Então, Por exemplo? Eu não fumo, eu procuro manter o peso, eu faço exercícios e eu mantenho a postura. Mas eu conheço atletas que fazem tudo isso e têm problema de coluna. Bom, 80% da população tem ou terá problemas de coluna durante algum dia. Entretanto, se você burlar os fatores de risco, a sua chance aumenta. Mas fumar, por exemplo, aumenta? Olha, fumar aumenta e aumenta muito. Quer dizer, além das mazelas que tem o fumo... Tirando todas as mazelas que tem o fumo, quem fuma leva problemas à coluna por dois mecanismos diferentes. Um, que a vascularização do disco se faz por meio de um capilar. Então, quem fuma lesa o capilar, e nós temos discos em todos os níveis. Além disso, o cigarro é um dos fatores de risco para a osteoporose. E uma coluna com osteoporose pode quebrar. Em terceiro lugar, o cigarro é o maior fator de câncer de pulmão. E entre os locais de predileção das ramificações, chamadas metástases, está a coluna. E muitas vezes a dor de coluna é o primeiro alerta de uma doença grave, como uma metástase de pulmão. Agora, voltando a falar aqui dos capilares, porque sabe-se que, por exemplo, tem doenças como a tromboarterite obliterante que só dá em fumante, exatamente porque é estreitamento ela estreita os capilares, dos ela capilares, ataca né? os vasos. Agora, você falou no peso também. O que acontece, por exemplo, a variação de peso afeta mais do que o peso, não afeta? Bom, veja... Deixa eu esclarecer. Eu entendi. Então, tá bom. A variação do peso é engordar e emagrecer. Isso. Bom, normalmente nós devemos manter dentro do limite do peso ótimo para a sua altura. Claro. Agora, uma vez que nós tenhamos mais que 10% de sobrepeso, o risco em termos de uma dor de coluna aumenta em 25%. Agora, tem uma coisa curiosa. Eu tive aí já começa a consulta. Eu tive uma ciática muito forte, durante 2 anos, mas assim, foi a única coisa que me botou 15 dias de cama, tá? Que afetou, claro, uma parte desse nervo ficou afetada, tanto que o meu joelho ainda tem um pouquinho de dormência, né? Agora, passou completamente, quer dizer, deu essa beliscadinha, essa machucadinha, e passou completamente. Mas, independente de fazer qualquer tipo de tratamento, as dores de coluna tendem a ter um período de crise com remédio, sem remédio, com cirurgia ou sem cirurgia, né? Ou não? Correto. Bom, essa dor que você contou, que deu até o joelho, provavelmente comprometeu a 4ª raiz lombar. A 4ª raiz lombar sai da coluna, do espaço entre a 3ª e a 4ª, e se irradia em direção ao joelho. Agora, há uma história natural em dor de coluna. Quer dizer, a dor de coluna melhora em poucos dias e muitas vezes leva até 8 a 12 semanas ou mais. Por isso que nunca se opera um paciente com dor de coluna antes de se fazer um tratamento rigoroso por esse tempo. Logo, aproveitando isso, como aconteceu com você, o tratamento é clínico e tem que ser muito bem orientado. Agora, é importante dizer que há mais de 50 causas diferentes de dor de coluna. E as dores de coluna vão daquelas mais simples até aquelas mais graves. Não, e tem aquelas que... aliás, no meu caso, eu não tinha nem hérnia de disco. Na ressonância, todas as pessoas ficavam espantadas e diziam assim, é uma pequena protusão. Bom, existe uma diferença, assim? isso não quer dizer nada, Jô. 40% da população tem hérnia de disco à imagem e nunca teve nada. Como aquele que tem hérnia de disco, ela também absorve. Então, após 3 semanas de um surto agudo, a hérnia de disco começa a absorver. Portanto, a hérnia de disco é o que eu chamo um daqueles mitos. Porque a hérnia de disco
é em 99% dos casos de tratamento clínico. Claro. E muito bem orientado. E no caso da protrusão também é a mesma coisa? A protrusão há uma diferença básica entre protrusão e hérnia. Pois é. O disco se compõe de um anel. Eu tenho uma imagem. Traz aqui, Alex. Aqui não, não é a cerveja, é a coluna. Não, a coluna e lá. O disco é composto de um anel externo, que seria então interessante mostrar aqui. Então o disco se compõe de um anel externo, lamelar, e no meio de um gel, é uma gelatina. A função deles é distribuir cargas e funciona como um amortecedor. Quando existe uma pequena fissuração do disco e não sai para fora o seu conteúdo para fora do disco, isso chama-se protrusão. Quando existe saída do conteúdo para fora do limite do disco, isso chama-se hérnia. Não existe relação entre tamanho de hérnia, protrusão e sintomas. Claro. Então, muitas vezes, uma pequena protrusão em uma situação estratégica causa muito mais sintomas do que uma grande hérnia em outra localização. Então, depende do nível, da altura e da posição. Tem outra coisa curiosa, José. Evidentemente que, eu não sei, dizem que a posição que mais força, quando você está com uma hérnia de disco, enfim, quando você está com uma crise, a posição que mais força essa parte aqui do lombar, L5 e lombar, sim. Do lombar é a posição sentada. É verdade, é verdade. Não, no entanto, é a única posição que não dói quando você está numa crise violenta, é quando você está sentado. Bom, em pé dói, andando dói e deitado dói. Bom, depende onde esteja o disco rompido e aonde que os sintomas ocorreram. Quando nós nascemos enrolados na barriga de nossa mãe e no parto desenrolamos. Portanto, qualquer que seja o movimento anterior que façamos, de dobrar para frente, menor que ele seja, você aumenta a carga sobre o disco. A posição sentada, dobrada para frente, é aquela que se aumenta a maior carga sobre o disco. E não parece, é loucura porque não parece. Portanto, né? Isto entra naquilo que nós chamamos de ergonomia. O ambiente se adapta a nós, e não nós ao ambiente. Então, por exemplo, João, um simples ato de você escovar os dentes. Muitas pessoas, ao escovar, dobrando-se para frente, têm uma crise, ficam duras e não conseguem se mexer. Portanto, nós temos que ser criativos e faz parte da postura mantermos a posição ereta, ergonômica. Você falou em sentado. A posição sentada, existe um segredo, um truque. O joelho tem que estar acima do quadril. O joelho estando acima do quadril, ele joga a coluna para trás. E você mantém a posição ergonômica. Então eu diria que você deveria, debaixo do seu pé, colocar um calço. E se você colocar um calço, eu tenho certeza que você encostará as suas costas sobre a cadeira que você está aqui adequada, e você não terá dor. Eu, graças a Deus, não tenho tido dor nenhuma, porque aquilo é um inferno. E existem também, quer dizer, a mais comum é essa do lombo sacro entre L1 e S não sei o quê? Não, a coluna lombo-sacra, ela tem vários níveis. Os níveis mais comuns é entre a terceira e a quarta lombar, a quarta e a quinta, e L5, S1, que a quinta lombar é a primeira sacra. Entretanto, nós temos dor de coluna cervical, e na coluna cervical os níveis mais comuns são entre C5, C6, quinta e sexta, e sexta e sétima. Que é onde? Traz aqui, Alex, traz a coluna aqui. Aqui... Agora, sente-se talvez menos porque não tem um peso grande em cima. Né? Porque a não ser a cabeça do meu diretor, o querido Willem, que tem um cabeção enorme e que faz pressão imediatamente. Não é, Willem? Cadê? Um cabeção que faz uma pressão na... Olha aí. Bom, aqui está a coluna... Tá boa essa coluna ou tá meio troncha? Não, essa coluna é um modelo. Mas não tá hipoteticamente... Torta? Bom, eu diria que ela está torta. Veja, essa coluna, ela está escoliótica. Pois é, então, ela tô vendo. Então, isso aí tá escoliótico.
Você está reta. Então, nós temos os corpos vertebrais, nós temos os discos, as articulações posteriores que estão aqui e os nervos que está aqui, a medula, aqui dentro, aqui está a medula, e os nervos saem dela partindo daqui. Então a hérnia pode estourar dentro, como pode ser periférica. Aqui está a representação de uma hérnia. E dependendo o local que ela pega, ela poderá se dar uma ciática ou não. Então uma hérnia de disco pode ser desde assintomática, ou seja, não dar sintomas, dar apenas dor lombar com ciática ou apenas ciática. Agora, é impressionante o número de pessoas que sofrem de problemas de ciática, que é uma coisa que você só descobre depois, mas tem muita gente. Tem muita, né? Bom, a ciática ela não é somente devido a uma hérnia de disco, depende da idade. Ciática pode ser devido a defeitos congênitos, indivíduos mais jovens, como devido ao famoso bico de papagaio, e nas pessoas de idade, o bico de papagaio cresce para dentro da medula, chamando a famosa estenose de canal. Agora, isso aí o que se faz? Se opera? Não, também não opera. O tratamento da coluna é sempre em cima do fator de risco. Tomate, por exemplo, tem um problema sério de coluna, né, Tomate? O médico falou que é mais pela postura mesmo da guitarra, de estar tocando guitarra há quase 30 anos. Bom, quem toca guitarra, toca voltado para frente. Portanto, é a posição que mais você faz sobrecarga sobre o disco. Agora, uma coisa importante, Jô. Existe dor na coluna e dor da coluna. A dor da coluna são dores devido à doença nas estruturas da própria coluna. Entretanto, as estruturas de vizinhança podem levar a dor na coluna. Isto é muito importante. Então, na coluna lombar, por exemplo, uma mulher que tem tensão pré-menstrual, dói a coluna. Ela vai ovular, dói a coluna. Se tem um cálculo no rim, pode doer a coluna. Se tem um aneurisma de aorta, a aorta se dilata e vai romper. É uma situação mortal, pode ser mortal se não reconhecida a tempo. A coluna dói. Na coluna dorsal cervical, o infarto do miocárdio, pode doer a coluna. Uma angina pectoris, dói a coluna. Uma pneumonia, uma úlcera, enfim. Dor na coluna, dói a coluna. Portanto, João... Tudo vai bater na coluna. Portanto, João, ao se tratar de uma coluna, é central que o médico faça o ato médico. Ou seja, tirar uma história... Exame geral. Não, antes do exame é uma história, os antecedentes, um exame geral, exame específico. Aí ele vai ver se precisa ou não raio-x. Infelizmente, muitas vezes os pacientes não são examinados, se tira uma chapa e se trata a imagem, o que é um pecado bíblico, chamado iconoclastia. Ou seja, nós não tratamos imagens, nós tratamos seres humanos. Portanto, o tratamento da coluna tem que ser em sua integridade, onde se avalia o fator orgânico, o fator psíquico, o fator laborativo e o fator social. Você sabe que quando eu tenho uma fratura instável aqui nesse braço, né? Por causa da queda de moto. E falando com o Biliani em Nova York, que é um mestre de cirurgia de ombro, de úmero, cabeça do úmero, ele olhou a radiografia, olhou o que eu faço, tudo que eu fazia com esse braço, ele falou, eu não opero você, porque tem 50% de chance de melhorar, 50% de chance de piorar. Pela sua radiografia, eu operaria. Mas como eu não estou tratando da radiografia, e sim do seu braço, eu não opero. É exatamente isso que você está dizendo. É isso que eu disse. Ele não trata da radiografia, ele trata Nós tratamos de seres humanos. Doutor, aqui no livro, Coluna Ponto e Vírgula, da Ateneu, tá? Você também, além de esclarecer dúvidas, etc., você dá exercícios para a coluna? Eu osteoporose. Você já podemos disse ter uma metástase. Deus me livre. Podemos ter infecção. Temos doenças inflamatórias reumáticas. Por exemplo, na criança, artrite reumatoide, o reumatismo deformante, a espondilite anquilosante, doenças sexualmente transmissíveis, como a clamídia. Sim, a clamídia, principal doença sexualmente transmissível. Como é que chama? Clamídia trachomatis,
que muitas vezes se associa ao HPV. E que pode dar dor em saco ilíaca, na articulação sacroiliaca, que é essa articulação baixa, e pode dar dor em coluna também. Agora, aquilo que se chamava antigamente de lumbago, ou seja, não é dor, é essa região aqui, essa região aqui ficar dolorida. Isso chama lumbago. O lumbago chama ainda, continua chama chamando? lumbago. O lumbago é um sintoma. O lumbago é uma síndrome. O que é uma síndrome? Uma síndrome é uma manifestação comum a várias doenças. Portanto, é central que façamos o diagnóstico de qual doença. Agora, Mas, por exemplo, de doenças ligadas à coluna. de doenças ligadas à coluna ou não. Eu lhe disse que você pode ter um aneurisma, você pode ter um infarto, você pode ter uma úlcera, você pode ter... Um infarto com dor aqui embaixo, com dor lá embaixo? Com dor, o infarto... Não, eu digo essa dor aqui que a pessoa faz assim. Em dor lombar, aqui você pode ter um divertículo, você pode ter tumores de bexiga, você pode ter tumores de rim, enfim, qualquer órgão, qualquer sistema que esteja na vizinhança da coluna, poderá dar como manifestação dor de coluna. Eu vou dizer uma coisa... Mas a própria coluna também pode. coluna também. Veja, se você tiver, Jô, uma úlcera duodenal, veja só, e ela dói as costas, vai o médico e dá um anti-inflamatório. Ele pode piorar se não fez história. O paciente pode sangrar. A maior causa de mortalidade em alguns países é hemorragia por anti-inflamatório. Então, remédio não é drops, não é balinha. Não pode ser tomado ao acaso, porque os anti-inflamatórios podem também fazer mal. Então, o indivíduo que toma um anti-inflamatório, ele pode ter uma úlcera, ele pode subir a pressão. Se ele é um diabético e ele toma cortisona, a diabetes sobe. Então, veja, você tem problemas com anti-inflamatórios que cabe o médico avaliar e ele vai receitar aquele adequado segundo a história que ele tirou para não levar a efeitos colaterais com outros remédios que o indivíduo toma. Às vezes mata também. Infelizmente acontece. Isso acontece. E também o negócio do lumbago devido também a dormir na mesma posição, dormir numa posição errada e tal, né? Dormir em posição errada. Leva à morte também, você vai me dizer isso? Não leva à morte. Dormir em posição errada não leva à morte. Mas existe a maneira certa de você dormir. Ou você dorme de barriga para cima, ou dorme de lado, dobrado, em posição fetal. Esta é a melhor maneira de você dormir. Agora, tem um dado importante, João. Existe um hábito que quando a pessoa tem uma crise, não, você vai ficar em repouso por vários dias. Hoje isso não é real. Quer dizer, o repouso é por 2, 3 dias. Senão a pessoa vai descondicionar. E descondicionando, você agrava. Portanto, fazer exercícios adequados é central. Se não descondiciona, pega uma gripe, a pneumonia, a morte. Doutor José Goldenberg, obrigado pela aula que você deu aqui. E coluna.vivo.